Será que com conhecimento teológico profundo você consegue ajudar outras pessoas? Meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã e no último vídeo eu disse que com conhecimento teológico profundo sobre o Evangelho você consegue ajudar outras pessoas, consegue melhorar o seu evangelismo e consegue até melhorar a sua convivência com outras pessoas, melhorar a sua vida. E você pode pensar assim, poxa, mas a mensagem do Evangelho é tão simples, como assim um conhecimento profundo sobre o Evangelho? E como é que isso vai me ajudar? Bom, para evangelizar, basicamente, você precisa explicar duas coisas. A primeira é a condição humana, a condição de pecado, a condição natural de pecado em que todo humano se encontra diante de Deus, um Deus santo e justo que vai punir o mal. E a segunda coisa, lógico, é a boa nova, o Evangelho. É a boa notícia de que há perdão de pecados. Então, se a mensagem é realmente algo tão simples, como que eu vou ter um conhecimento teológico? Como assim conhecimento teológico do Evangelho? Eu quero começar aqui uma sequência de vídeos explicando alguns aspectos do Evangelho e eu vou falar no próximo vídeo sobre como que o Evangelho, o conhecimento profundo dos aspectos do Evangelho pode melhorar a sua vida, pode melhorar a forma com que você enxerga o mundo, a forma com que você se relaciona com as pessoas, pode eliminar o desânimo da sua vida, pode eliminar a depressão. Mas nesse vídeo eu vou explicar como que um bom conhecimento teológico vai ajudar demais você a ajudar outras pessoas, a começar pelo evangelismo. Bom, primeiro de tudo, as pessoas são diferentes, as pessoas não têm o mesmo caráter, a mesma personalidade, os mesmos temperamentos, as pessoas têm traumas diferentes, culturas diferentes, conhecimentos e uma inteligência diferente. Algumas pessoas são mais emotivas que outras, então elas lidam diferente com o conhecimento que elas têm. Então é óbvio que para evangelizar, você, apesar de ter só duas coisas basicamente que você tem que explicar, você vai ter infinitas maneiras para explicar essas duas coisas. E com certeza, se você evangeliza, se você tem o hábito de evangelizar, ou se pelo menos alguma vez na vida você já saiu para a rua para evangelizar, assim de um para um, tete a tete, você percebeu que não é a mesma coisa que você vai falar para todo mundo, não dá certo. O Evangelho e o contexto do Evangelho é sempre o mesmo. Os homens são pecadores e o salário do pecado é a morte. E a única maneira de escapar disso aí é crendo em Jesus, é tendo fé nas obras de Cristo ao invés das suas próprias obras. Mas como as pessoas são diferentes, às vezes por causa da experiência de vida delas, ou de repente por causa da filosofia, da ideologia ou até da religião em que elas estão, você vai ter que apresentar o Evangelho de uma forma um pouco diferente. E eu não estou falando de maquiar o Evangelho ou de amenizar a mensagem do Evangelho, não é nada disso. Mas é mais fácil se eu der exemplos de pessoas diferentes para mostrar como que você pode usar um conhecimento profundo de aspectos diferentes do Evangelho para facilitar o entendimento da pessoa. Porque esse que é o objetivo. Você, como comunicador do Evangelho, deve facilitar para a pessoa o entendimento da mensagem. A gente pode pegar dois tipos de pessoas completamente diferentes, com vidas diferentes, que todo mundo vai concordar. Por exemplo, um padrasto que a vida inteira estuprou uma enteada pequena. A gente precisa também descartar a hipótese de que esse padrasto aí seja psicopata ou seja um maluco. E um budista que passou a infância dele inteira aprendendo a ser pacifista. O cara cresceu com aquela vida zen o máximo possível, tranquila. E realmente ele não machuca nem insetos, e o motivo é esquisito, Eles acham que eles não podem machucar, por exemplo, uma minhoca, porque de repente é a mãe de alguém que encarnou naquilo ali. Mas não importa, a vida dele com certeza é diferente da vida de um cara que passou anos estuprando a enteada. Você vai concordar com isso. Então a gente vai ter o caso de um cara que ele realmente sabe que está fazendo uma coisa terrível, uma coisa abominável, indesculpável. E do outro lado a gente tem um cara que também é pecador, ele tem consciência de bem e mal, mas ele tenta ao máximo possível escapar dessas coisas. Ambos são pecadores, mas para qual dos dois você acha que é mais fácil explicar a condição pecaminosa do homem e que todo homem se encontra afastado de Deus? É claro que para o budista vai ser um pouco mais difícil, você vai ter que falar coisas diferentes, vai ter que explicar de uma outra forma, bater em cima de aspectos diferentes. Talvez com o budista você tenha que falar sobre a queda, explicar que o homem nasce afastado de Deus já. Não é nem a questão de que ele tentou ser bom a vida inteira. O problema é anterior a isso, porque o homem já nasce afastado de Deus. E não é nem culpa dele, a culpa é de Adão, por causa do pecado original, o pecado de Adão. A humanidade é decaída, a humanidade nasce afastada de Deus e nasce inclinada para o mal. Talvez a doutrina que você tenha que explicar melhor para um budista seja a da depravação total.
Mas para aquele padrasto estuprador, explicar que ele é pecador e que ele merece a punição vai ser a coisa mais fácil do mundo. Ele vai entender isso aí rapidinho. E você provavelmente vai ter que usar um outro aspecto do evangelho, que é a conversão. E você vai explicar biblicamente sobre arrependimento e sobre fé. Uma outra palavra-chave do evangelho que você talvez possa explicar para esse cara seja propiciação, que eu vou explicar mais profundamente nos próximos vídeos. Mas eu posso dizer aqui que é a explicação de como Deus está irado contra o nosso pecado e como que somente o sacrifício de Cristo pode acalmar essa ira, aplacar essa ira. E até aqui a gente já falou sobre 3 coisas diferentes sobre o Evangelho, que são a depravação do homem, a depravação total, a conversão e a propiciação. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que ao invés de você falar com o padrasto estuprador, você fale com a enteada que era estuprada durante a infância inteira. Talvez, para falar com essa pessoa, para apresentar o evangelho para essa pessoa, você tenha que dar uma ênfase na punição, no julgamento justo que Deus vai fazer, dando uma confiança, uma certeza para essa pessoa de que Deus vai punir o mal no último dia, Deus vai punir, nenhum pecado vai ficar impune. E aí então explicar a situação de pecado em que todos os homens se encontram diante de Deus, e talvez usar uma outra palavra-chave do evangelho, que é a adoção, porque talvez você vai ter que perceber isso conforme você evangeliza a pessoa, mas talvez falando sobre adoção, você consiga prender a atenção dessa pessoa e fazer com que ela entenda melhor o evangelho. Como eu disse, talvez pelo fato dela ter sido estuprada a vida inteira pelo padrasto, por não ter tido a figura do pai em casa, de repente falar de adoção, que é como nós somos inseridos na família de Deus, nascendo de novo, nos tornando novas criaturas, agora nascidos do Espírito e não da carne, talvez seja o melhor ponto para explicar para essa pessoa. De repente conversando com essa pessoa, você perceba que há uma outra palavra-chave do Evangelho que vai facilitar no entendimento dela. E tem vários elementos do Evangelho que você pode se aprofundar teologicamente para entender a lógica por trás daquilo, para entender por que aquilo é justo, por que precisou ser exatamente daquele jeito. E você vai poder falar de regeneração, reconciliação, imputação, justificação, expiação. Acho que é tudo com ão no final, mas tem várias palavras muito interessantes que vão facilitar para você evangelizar. Dependendo do tipo de pessoa, dependendo do que a pessoa te pergunta ou do que você sabe sobre ela, você pode dar uma ênfase em um aspecto específico do evangelho para facilitar no entendimento da pessoa. Inclusive, para o budista, talvez reconciliação seja uma palavra legal, porque ainda que ele tenha dificuldade em se sentir pecador, ele vai conseguir entender que o homem nasce afastado de Deus e que Deus não tem nenhum compromisso com ele. E a única maneira do homem ser reconciliado com Deus é através da obra de Cristo. E eu vou fazer uma sequência de vídeos como este, explicando melhor os detalhes, os outros aspectos do Evangelho. Então se inscreva no canal, se você gostou, dê like, se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema. Fique com Deus.